Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu falei semana passada, no decorrer de parte da mensagem que eu estava ministrando, que pregaria sobre isso. Se não fosse hoje, poderia ser mês que vem. Se não fosse mês que vem, poderia ser ano que vem. Mas de 2027 não passava. Mas calhou de ser hoje. E eu tenho uma palavra de Deus bem reflexiva para o teu coração. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler 3 versículos separados um do outro. Então, fica com a sua Bíblia aberta. Vamos projetar aqui também na tela. Evangelho de João, capítulo de número 14. Quem abriu, diga amém. Nós vamos ler o verso 15, depois nós vamos ler o 21, e depois nós vamos ler o 23 e 24. Verso 15 primeiro. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Verso de número 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso de número 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite tão poderosa, tão especial, onde nós temos o privilégio de poder sentar à sua mesa. Deus, nós já adoramos o seu nome com lindas canções, nós já oramos, nós já ofertamos, mas nós queremos ouvir a tua voz. A minha oração é: prega para nós, Espírito Santo, e que nós possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, eu quero trazer uma reflexão, então preciso da sua atenção do início ao fim, aprofundada, de algo simples, mas que passa batido. Um exemplo disso é, se eu perguntar, ou melhor, talvez, a pergunta mais fácil que se tenha para se responder, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, é: você ama a Deus? Você ama a Jesus? Por que a pergunta é mais fácil? Porque eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui dentro, e se não for 100, 99% das pessoas que estão lá fora, em qualquer lugar, responderiam sim. É claro que eu amo a Deus. Óbvio, isso é fácil. Eu amo a Deus. E a partir disso, a gente vai entender o que é amar a Deus. E se de fato no final nós amamos ou não amamos. O Evangelho de João, no capítulo 14, eu preguei há 2, 3 semanas atrás sobre esse capítulo, mas eu vou falar de outros versículos aqui. Ele vai falar sobre Jesus fortalecendo os seus discípulos diante da sua iminente partida para o Pai. Jesus vai começar a trazer consolo para eles, dizendo que para eles não turbar o coração, porque ele estava indo, mas ele estava indo preparar morada, muitas moradas, para que quando essas moradas estivessem prontas, ele mesmo voltaria e buscaria, melhor dizendo, os discípulos e toda a igreja, para morar e habitar com ele. Jesus, ele vai falar da sua relação tão íntima com o Pai, a ponto de os dois se tornarem um, de tão unidos
que eles são em propósito e em visão, ele vai falar, respondendo Tomé, uma das verdades mais profundas que a Bíblia tem, a qual eu ministrei há 2, 3 semanas atrás, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como vocês sabem, Jesus está dizendo que ele não é um lugar de passagem. Ele é o único caminho para a salvação. Ele é a aletheia, a verdade absoluta de Deus, sem sombra de variação. E ele é a única fonte de vida abundante e eterna. Jesus, ele vai falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, que iria vir para nos guiar em toda a verdade. E ele vai liberar uma palavra, porque ele diz que aquele que crer nele fará, me perdoe que eu estou tossindo bastante, fará obras que ele tem feito e obras ainda maiores. E essa palavra é muito poderosa, porque ele ainda vai dizer: e tudo que pedirmos, Deus nos dará, para que o Filho seja glorificado. Faremos obras maiores, mas tudo que pedimos em nome de Jesus, Deus dará, para que o Filho seja glorificado. Isso é poderoso, porque essa palavra alcançou os discípulos, alcança a gente também. Porque nós estamos envoltos nesse rastro expansivo do discipulado de Cristo, a qual, a partir dos discípulos, alcançou toda a humanidade, alcançando a nós aqui também. Então nós temos autoridade em Cristo de sermos usados por Ele, preste atenção, para fazermos obras maiores, e ainda temos uma conexão direta com o céu, a partir do nome de Jesus, que diante desse alinhamento espiritual de Deus com o homem e a sua obra, tudo que pedimos, entenda, tudo que pedimos é feito para que o nome do Senhor seja glorificado. E essa obra que Cristo, por sua graça, nos privilegiou em fazer parte, só é feita, só é executada em obediência e amor. Porque os dois, para Deus, andam juntos. Porque no verso 15, ele vai falar sobre amor e obediência. Aonde ele vai colocar o amor mais do que um sentimento, mas uma atitude que eu tomo em prol de quem ou o que eu amo. Então, nesse primeiro versículo, ele vai trazer essa ideia, ele vai condicionar, porque ele vai dizer: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Entenda, o contexto de João 14 é o contexto da última ceia. É a mesa posta e Jesus falando: olha, aqui é o final. Você traído, você crucificado, eu estou partindo. É o contexto da última ceia. Os discípulos estão angustiados com a notícia de que o mestre vai embora. E por isso ele começa a falar tudo o que eu relatei antes. Não se turbe o vosso coração, estou indo preparar lugar, enfim. Só que o interessante é que nesse contexto de despedida, entre aspas, porque você sabe que Deus não se despediu, é nesse contexto onde Jesus está indo para a cruz. Ele não disse para os discípulos: se vocês me amam, tem uma canção para mim. Se vocês me amam, chorem por mim. Se vocês me amam, sintam alguma coisa por mim. Não, ele disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É diferente. Então, nesse versículo 15, Jesus apresenta o princípio. O amor produz obediência. Não é a obediência que produz o amor, e a ordem é importante aqui. Porque nós não obedecemos para sermos amados. Nós obedecemos porque já fomos alcançados pelo amor de Cristo. Então, o amor, ele é a base de todo relacionamento.
seja ele conjugal, espiritual, amizade, se há profundidade relacional, então há amor envolvido. A língua grega, ela vai aprofundar essa ideia sobre o amor, porque no grego tem específicas para cada tipo de amor. Primeiro, ágape. Ágape é o amor de entrega, compromisso, benevolência. É a disposição em buscar o bem do outro. É o termo predominante quando o Novo Testamento vai falar do amor de Deus e também do amor que nós cristãos devemos demonstrar. Existe o amor filéu ou filha, que é o amor de ação sobre amigos, proximidade, vínculo pessoal. Existe o storge, que refere-se à afeição natural, especialmente o amor entre pai e filho, filho e pai, famílias. E existe o eros, que refere-se ao amor romântico, desejo, a atração. E aqui traz a compreensão entre os cônjuges, o relacionamento conjugal. Então existe de fato níveis de amor para cada ocasião da vida. Eu não vou amar as minhas filhas da mesma forma que eu amo a minha esposa. São níveis de amor alto, porém com proporções e especificações diferentes. Eu não vou amar o amigo no mesmo nível que eu amo o meu pai. São níveis diferentes de amor. Mas independente dos níveis relacionais, dos níveis de amor relacional que a sua vida se encontra, existe uma linguagem pouco falada na nossa cultura, mas que comunica de forma pura e verdadeira o quanto eu amo, ou se eu amo algo ou alguém. E é sobre isso que eu quero falar. Essa linguagem que eu estou falando é a entrega. É a atitude que se toma em decorrência do amor que eu tenho ou demonstro sobre alguém. Por isso que a palavra mais usada no Novo Testamento é ágape. A palavra mais usada para amor no Novo Testamento é ágape. Porque a ágape é justamente esse amor de entrega, de benevolência, de compromisso, de buscar o bem do outro, a qual eu amo. A nossa ideia de amor, ela é superficial, muito superficial. Porque na nossa cultura, ela define amor como sentimento. Mas a Bíblia e o amor bíblico é profundamente ligado à aliança, a compromisso. E o que é uma aliança? É um compromisso estabelecido entre as partes, ou melhor, entre duas partes, que acompanha responsabilidade e fidelidade. Então no casamento, por exemplo, eu estou construindo algo aqui, você coloca uma aliança no dedo como sinal visível de um compromisso assumido diante da lei dos homens e de Deus. Isso é tão forte. Uma pessoa que nunca te viu na vida, se olhar para a tua mão esquerda e ver no seu dedo anelar uma aliança, ela nunca te viu, ela não te conhece, ela não sabe quem você é, mas quando ela vê o anel, ela sabe de uma coisa: essa pessoa está compromissada com alguém. Essa pessoa tem um compromisso firmado com alguém. Porque a aliança é um sinal que um compromisso foi firmado. E na ordem natural das coisas, é um compromisso firmado com e em amor. Só que a cultura de hoje, ela vai nos incentivar a olhar o amor como sentimento. E isso é perigosíssimo. Por quê? Explico. Porque diante dessa ideia que o amor é o que eu sinto, eu só vou amar, eu só vou continuar com a fidelidade, com o compromisso, com a aliança que eu firmei enquanto eu sentir algo. Porque o dia que eu achar que eu não sinto mais, eu vou e quebro a aliança que outrora estava estabelecida e vou embora. E é isso aí. É vida que segue.
eu estou procurando agora em outra pessoa o sentimento. Eu estou procurando agora em outros lugares o que eu sentia antes. E com isso os relacionamentos estão se tornando cada vez mais frágeis, rasos. Seja relacionamentos conjugais, seja relacionamentos em qualquer esfera, inclusive espiritual, entre nós e Deus. Relacionamentos rasos. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo atrás de estímulos, de experiências, atrás de sentir algo, e com isso a gente fica para lá e para cá, de igreja em igreja. Ai, agora eu não sinto mais na Rafá, agora deixa eu ver qual igreja que eu vou. Abri uma igreja nova não sei aonde, eu vou lá porque lá deve ter um negócio novo lá. O pastor prega muito, mas eu já estou ali, já tem 2 anos, não quero ouvir. Agora eu vou ouvir o pastor tal, falaram que ele está uma benção, eu vou para lá. E você fica de igreja em igreja, de irmã de oração a irmã de oração, do coque que revela o CPF, fica o tempo todo buscando experiências para sentir, enquanto Deus não nos chamou para sentir, Deus nos chamou para saber. E é diferente. Deus não nos chamou para ir, Deus nos chamou para ser. Só que o conhecimento que me permite saber é ignorado por muitos na busca por sentir. Então aprende essa verdade. Sentir é importante, mas saber é crucial. Posso pedir tua ajuda? Fala aí para quem está do seu lado aí. Sentir é importante, hein? Mas saber é crucial. Sentimento é passageiro, é relativo, é circunstancial. Ele é passageiro por quê? Porque hoje eu posso estar sentindo alegria, e amanhã eu posso estar sentindo tristeza. Hoje eu posso sentir alguma coisa, e amanhã eu posso sentir absolutamente nada. Então, ele é passageiro. Ele é circunstancial, porque uma boa notícia me deixa feliz, mas uma má notícia, uma circunstância desfavorável me deixa triste. E ele também é relativo, porque às vezes eu posso estar submetido ao mesmo ambiente, à mesma experiência, no mesmo local, eu e mais uma pessoa, e nós podemos participar da mesma experiência, mas sairmos com um sentimento diferente. Ela gostou e eu não, eu gostei e ela não. Eu fiquei feliz e ela triste. Pode acontecer. Então, se eu baseio o meu amor por Deus naquilo que eu sinto, a sua atenção, a minha base é fraca, porque eu sempre vou ser dependente de situações para que eu continue sentindo e consequentemente amando a Deus. Circunstâncias favoráveis vão fazer com que eu ame muito a Deus. Nossa, eu amo Deus, rapaz, a porta abriu, Edros, a promoção chegou, as coisas aconteceram, pastor, lembra do carro do sonho, comprei, e tal, e é isso e aquilo, eu amo Deus, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, ok, mas as circunstâncias difíceis vai fazer com que eu ame menos, e quem sabe, até o deixe, porque eu não senti que Ele estava comigo no dia que eu mais precisei. E a gente fica relativizando relacionamento com Deus por sentimento. Você imagina se o amor, se a vida dos grandes homens de Deus na Bíblia fosse baseada naquilo que eles sentiam? Ei, irmão, ei, todos, né? Alguns não, todos eles teriam desistido e ido embora. Todos. Se eles baseassem o seu amor, a sua relação, a sua vida com Deus naquilo que eles sentiam, tinham ido embora, porque o bicho pegou para todo mundo. Hebreus 11 vai falar de homens que venceram o fogo. A história da igreja vai falar de crentes e famílias inteiras num coliseu para ser comido por leões. Mártires, assassinatos, perseguições, e aqueles homens e mulheres continuavam adorando, exaltando, olhando para o leão, vindo comer ele e toda a família, e diziam: o leão vai comer, mas em breve eu vou encontrar com o leão da tribo de Judá.
Aleluia! Você acha que o sentimento deles era de alegria, de ver um leão comendo um filho? Não! Mas eles não estavam baseados no sentimento. Por que eles permaneceram? Porque eles conheciam o seu Deus. E por conhecerem, eles sabiam quem era o seu Deus, e do seu amor e da aliança que tinham com o Senhor. Jó, capítulo 19, o verso 25. Jó está no auge do seu sofrimento. Perdeu filhos, perdeu os gados, perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu tudo, e agora a sua mulher está dizendo para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe qual era o sentimento de Jó? Tristeza, irmão, angústia, dor, se coçando com um caco de telha, desespero. Esse era o sentimento de Jó. Mas quando ele está no auge da sua dor, quando a mulher está falando amaldiçoa, quando tudo se desfez, ele está dizendo no verso 25 do capítulo 19: quanto a mim, vocês eu não sei, quem está vendo eu não sei, quem está perto eu não sei, mas eu que estou passando. Quanto a mim, ele diz, eu sei. Ei, não é eu sinto, não é eu acho, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei, eu não estou sentindo, mas sei, eu não estou sentindo, mas eu sei que Ele é meu Redentor, que Ele se levanta e que na hora certa Ele vem ao meu favor. Aleluia! Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1 verso 12, Paulo está dizendo, preso, está dizendo: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho. Qual causa? O Evangelho. Mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei. Não é eu sinto, não é eu estou sentindo aqui, não. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar os meus depósitos e confiar. Salmos 46, verso 10. Ezequias está aprisionado por Senaqueribe, toda a Síria, e Deus vai dizer para ele: aquietai-vos e sinta que eu sou Deus. É isso? É isso? Aquietai-vos, espere para você ver se eu sou Deus. É isso? Aquietai-vos. Aqui está, parem de lutar. Aquietai-vos e saibam e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Eu não estou sentindo, mas eu sei, Ele é Deus. Eu não estou sentindo, mas eu sei, Ele é Deus. Será exaltado nas nações. Ei, sentir não é mais importante. Importante é saber. Nós o amamos, nós obedecemos, porque sabemos quem Ele é. Celebra Jesus por isso. Então você não pode basear a sua o amor com Deus no que você sente, mas no que você sabe. Sabe por quê, irmãos? Eu já falei isso aqui. Se na semana passada você veio no culto, se arrepiou, chorou, aí você fala: rapaz, Deus veio, Deus estava lá. Você tem que ver, eu senti, eu me arrepiei todinho, eu chorei. Aí na outra semana você vem, e o culto é uma bênção, mas você não se arrepiou, não chorou. Aí você corre o risco de pensar: Deus não veio hoje. Aí no outro você vai, o louvor canta e você chora da primeira música à última, e você fala: meu Deus, Deus veio no louvor hoje. Hoje? Na semana o louvor é uma bênção, mas você não sentiu nada. Aí você pensa: não, eu acho que Deus não veio. E você fica medindo se Deus vem ou não vem, se Deus está ou não está, por aquilo que você sente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: Deus sempre vem.
você sentindo ou não, Deus sempre vem. Porque a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me presente. Aqui tem muito mais do que 2 ou 3. Se você está sentindo ou não, eu não sei, mas o Senhor está neste lugar. Está, né? Quem pode dar um glória a Deus aí? Ele está aqui. Então melhor do que sentir é saber. Porque Deus não está preocupado no quanto a gente está sentindo. Deus está preocupado no quanto a gente sabe. Porque o que faz diferença na nossa vida não é o quanto a gente sente, mas o quanto a gente sabe. Porque sabendo, o conhecemos. O conhecendo, o amamos. E o amando, expressamos o nosso amor com entrega e prática da palavra que guardamos em nossos corações. Eu não estou sendo contra expressões de emoção. Muito pelo contrário. Deus ama um coração quebrantado. Se Deus tocou, chora mesmo. Se Deus falou, pula da cadeira mesmo. Dá glória a Deus mesmo. Deus gosta de crente que se expressa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando que sentir não é válido. Eu só estou falando que a nossa vida não pode estar baseada nisso. O nosso amor não pode estar baseado nisso. A nossa fé, a nossa espiritualidade não pode estar baseado no que eu estou sentindo. Essa é a questão. A sua atenção dobrada, porque o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala algo muito interessante, muito interessante. Ele diz que a maioria de nós, preste atenção nisso aqui, a maioria de nós não vai viver aqui. A maioria de nós que está nesse mundo não vai viver aqui experiências extraordinárias com Deus, dessas que você vê em livros de biografia. Porque tem gente que já viveu coisa, irmão. Eu orei e o rapaz estava enterrado e ressuscitou. Você nunca ouviu isso? Pastor, eu estava e eu lembro que a gente ouvia que as pessoas iam para o monte e a árvore pegava fogo. Aí uma vez foi eu, o presbítero Fialho e o pastor Átila. Nós vamos para o monte e a expectativa no coração de todo mundo, sem falar, era: essa árvore vai ter que queimar hoje. Eu, para garantir, levei um fósforo. Eu queria ver a árvore pegando fogo, irmão, mas a gente ficou 3 dias lá e nem uma fagulha. Existem pessoas que passaram experiências extraordinárias. Existe um livro que me marcou muito, Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. Ele conta uma experiência que Deus veio num lugar, partiu o púlpito no meio, todo mundo ficou caído, horas e horas e horas. As pessoas estavam passando na rua, começaram a entrar na igreja para serem batizadas, se arrependendo dos pecados. Uma experiência assim, coisa de doido. Existem pessoas que passaram experiência, só que a maioria de nós não vai viver experiências extraordinárias nesse nível. Morreu, ressuscitou, fui ao 3º céu, não vai. Porém, o fato de muitos não terem esse tipo de experiência extraordinária não quer dizer que não somos espirituais. Aí ele diz que o grande desafio nosso é andar, presta atenção, em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todos os dias, e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora e às vezes parece que ninguém está ouvindo. Você lê a Bíblia e as letras não saltam nos seus olhos. Você obedece a Deus e continua vindo um monte de bomba para cima de você. Todo mundo aqui já passou por isso. Passa por isso. Você ora e você diz: meu Deus, será que Deus está ouvindo? Você lê e, poxa, foi mais um texto. Você obedece e vem um monte de bombas. Então ele diz algo aqui que fecha. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver e às vezes dando tudo errado. Eu ouvi um monte de aleluia baixinho, assim, aleluia. O grande desafio é você continuar crente, sem ver, sem sentir e às vezes dando tudo errado. Irmãos, é exatamente isso. Não quer dizer que você não deva buscar experiências com Deus. Não quer dizer isso. Muito pelo contrário. Já tive muitas e fico pedindo Deus mais.
Mas estou querendo dizer que a sua fé não pode ser baseada nisso. Por isso que o amor de Deus não é um mero sentimento, mas são atitudes que respondem à comprovação do quanto eu amo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, texto clássico do amor. Todo casamento eu leio. Ele diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Texto conhecidíssimo. Paulo, ele quase não descreve sentimentos aqui, falando do que o amor é. E até os sentimentos que ele descreve, como inveja, rancor, vanglória, orgulho, na verdade, são sentimentos ruins que a falta do amor prático pode produzir dentro de nós. Porque o texto é claro em dizer que o amor não faz essas coisas, não produz isso. Paulo, ele traz com clareza o que é o amor, apontando para a atitude que o faz. James Hunter, que é o escritor do O Monge Executivo, um livro muito conhecido que eu já li, ele diz algo interessante. Ele diz que o amor é o que o amor faz. E é isso que Paulo está dizendo. O amor é paciente, é bom, não guarda rancor, não olha para os seus próprios interesses, não maltrata, se alegra com a verdade. Por que isso é maravilhoso? Porque tem gente que diz para todo mundo que ama, mas é egoísta. Diz para todo mundo que ama, mas só olha para os seus próprios interesses. Diz para todo mundo que ama, mas guarda rancor, maltrata. E por isso que o amor não é o que diz, porque dizer é fácil. O amor é o que faz. Quando Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos, nós certamente pensamos o quê? É impossível, sim ou não? Claro que é. Porque na nossa cabeça é: como que eu vou ter sentimentos de amor por aquele que está vindo contra mim? Como que eu vou ter sentimentos de amor contra quem me persegue, contra um inimigo? Sim. Porém, na visão aprofundada do que é o amor, você percebe que o sentimento não é a base. A base são atitudes. Então, ame os seus inimigos, pode ser, seja paciente com ele. Não guarde rancor. Seja bondoso. Não se ire facilmente. E baseado nisso, o impossível dentro da perspectiva sentimental, na verdade, se torna apenas muito difícil, mas executável no amor prático. O que é isso? Se eu esperar sentir o que Jesus falou, é uma utopia. Ame seus inimigos, Jesus estava errado. Porque se eu esperar sentir, é impossível, e a palavra impossível já resume o que ela é. Não tem como. Mas, no amor prático, ele deixa de ser impossível e vem para o campo do muito difícil. Não quero dizer que é fácil, não. Muito difícil. Mas o muito difícil pode ser executável no amor prático. Porque se eu estou sendo paciente, mesmo na dificuldade que isso se apresenta, se eu estou sendo bom, mesmo na dificuldade que isso se apresenta, se eu não estou guardando rancor contra o meu inimigo, mesmo na dificuldade que isso se apresenta, eu estou amando o meu inimigo. Porque se nós não tivermos essa compreensão, a gente vai, eu repito, vamos falar que Jesus falou, é uma utopia, e na verdade não é. É completamente possível em Cristo, conhecendo a profundidade do amor, praticá-lo em ações, com todas as dificuldades que existem em tudo isso. Por isso que o amor, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. O sentimento, nem tudo sofre, nem tudo crê, nem tudo suporta. Mas o amor, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Por isso que a nossa cultura, ela nos influencia a olhar para o amor apenas como sentimento. E por isso tem muita gente se perdida. Mas na perspectiva bíblica, eu amo e por isso eu permaneço. Eu me entrego e eu sou fiel e obedeço. Jesus diz, João 14, 21, eu disse que seria bem reflexivo.
Joga para mim fazendo um favor. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus acrescenta algo aqui. Ele diz que quem tem os seus mandamentos e os obedece, em outras traduções ele vai dizer, os guarda. Ele afirma, o que me ama. Só que o que é interessante? Que Jesus está dizendo que é possível ter os mandamentos, mas não obedecê-los. Repito, é possível ter os mandamentos, a palavra, mas não obedecer, não guardar. Tem gente que tem a Bíblia, conhece a Bíblia, mas não permite que a Bíblia direcione a sua vida. Eu conheço, eu falo, eu gosto, eu canto, mas eu não estou disposto a viver. Mas o que Jesus está nos alertando é que o nosso amor por Ele é evidenciado não só quando eu venho na igreja, não só quando eu sirvo em um ministério, não só quando eu dou uma oferta, não só quando eu leio alguns versículos, mas esse amor é evidenciado quando eu decido praticar, obedecer e viver os seus princípios, a sua palavra e os seus mandamentos. É possível, irmãos, ouve isso aqui, é possível abrir, deixa eu só ajeitar aqui, que isso aqui está me tirando a paz. Está saindo da minha orelha. É possível abrir uma igreja sem Deus. Sim. É possível fazer eventos sem Deus. É possível gerar alguns movimentos sem Deus, em nome de Deus, mas sem Deus. E talvez esse seja um dos grandes desafios da nossa era. Porque com estratégia certa, com os networks certos, com a retórica bem executada, tem lugares ficando cheios, porque tem um monte de gente buscando relacionamento sem compromisso, experiência sem transformação. Por quê? Porque desejam sentir um Deus que eles não conhecem. Então é atraído pela luz, pelo ambiente, pela retórica legal, pelo network, pelos eventos, pelas coisas que acontecem. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou contra nada disso, eu não sou contra a excelência, muito pelo contrário. Eu busco ser excelente com aquilo que eu tenho nas mãos, sempre buscando ser mais. Sempre fazer o melhor. Conhecer pessoas que te inspiram é maravilhoso, network, muito legal. Rede que conhece, que te conecta, muito bom. Eu acho tudo isso maravilhoso. Mas o nosso compromisso como igreja não é precisa não, é com o Senhor e com a sua palavra. Um dia nós teremos, irmãos, a melhor estrutura concernente a qualquer outras coisas. Nós teremos um templo maravilhoso, ainda maior do que esse. Nós teremos LED, teremos iluminação, teremos uma escola, teremos um centro social, teremos tanta coisa, estacionamento, tudo grande, maravilhoso. Teremos grandes estruturas, mas entenda, nós não poderemos nunca parar de expor com fidelidade a palavra do Senhor. Sabe por quê? Na ideia, talvez, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas talvez na ideia corporativa de quem está querendo construir algo sem Deus, ele vai dizer, pastor, esse tipo de palavra não atrai pessoas, esse tipo de palavra expulsa pessoas, mas na visão de Deus é ele dizendo, é esse tipo de palavra que liberta, que salva, que cura e que traz uma mentalidade em Cristo que marca a vida da pessoa para sempre. Eu não sei se você entendeu, mas aqui continuará tendo palavra e fidelidade ao Evangelho de Jesus. Celebra a Deus. Então não basta ter só os mandamentos, é preciso obedecer, é preciso guardar. Porque conhecimento sem prática não é evidência de amor. O verso 23 de João 14, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morar. Jesus agora vai aprofundar, ao nos revelar uma recompensa maravilhosa. Se alguém o ama,
vai fazer o que eu estou falando aqui há mais de 40 minutos, vai obedecer sua palavra. E com isso meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada. Jesus está dizendo que o Deus Pai vai nos amar. E não só isso, Ele virá com o Senhor morar dentro da gente. Por quê? Porque quem obedece experimenta intimidade. Porque quem ama vive perto, irmão. Quem ama vive perto. Então Jesus está dizendo, primeiro, quem me ama e obedece às minhas palavras, eu o amarei e me revelarei a Ele. Primeiro, revelação. Depois ele repete a mesma ideia, obediência e amor. E diz que o Pai o amará e virá com ele morar em nós. Então, no amor evidenciado em obediência, nós encontramos revelação. E encontramos comunhão profunda com o Senhor. Verso 24. João diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Você está percebendo que tudo que eu leio aqui traz a mesma ideia? O tempo todo Jesus está falando a mesma coisa. Me ama, me obedece. Não me ama, não me obedece. Me ama, guarda. Não me ama, não guarda. Aqui Jesus vai afirmar, na verdade, o que ele já está falando aqui há muito tempo. Só que agora ele vai dizer com todas as letras. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Isso nos mostra uma coisa, aprende isso. Jesus não mede o amor pelo discurso, Ele mede pela resposta à sua palavra. Jesus não mede o amor pelo discurso, Ele mede pela resposta à sua palavra. O que é isso? Não é o quanto você está falando, é o quanto você está vivendo. Porque não adianta vir aqui, levantar as mãos e falar, eu te amo, Senhor. E lá fora, nada da sua vida evidencia o que você fala aqui dentro com todas as letras. Em outras traduções ele está dizendo, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra guardar aqui no grego é usada a palavra terel, que pode ser traduzida como guardar cuidadosamente, preservar, proteger, vigiar, observar continuamente. É a ideia de alguém que guarda um tesouro. A ideia de Jesus não é, sua atenção, a ideia de Jesus não é cumpra um monte de regra. Por favor, não. A ideia de Jesus é tratem a minha palavra como aquilo que você tem de mais precioso, de grande valor. Por isso que quem me ama, guarda, protege, zela, obedece, vive. 1 João capítulo 2, 3, parece que João está respondendo isso aqui. Primeira carta de João capítulo 2, versículo 3. Desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço. Olha só, irmão, o que Jesus está falando aqui, era só ler embora. Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, qual forma? Obedecer a palavra. Sabemos que estamos nele. Interessante que ele diz que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. O que é isso? Não tem ninguém perfeito não, irmão. Porque talvez você olhe e fale, nossa, o pastor é obediente, o pastor é perfeito, nosso bispo é uma perfeição em pessoa. Quem obedece, quem busca obedecer, o amor de Deus está se aperfeiçoando. A vida do crente é como a luz da aurora, que vai se tornando dia, vai crescendo até se tornar dia perfeito. A vida do crente é de glória em glória, a vida com Deus é processual. Mas quem diz que o conhece e não obedece é mentiroso, diz a palavra, não sou eu.
vai projetar. Na lógica de Jesus, quem ama não apenas declara, demonstra. Não apenas sente, guarda. Não apenas canta, obedece. Repete comigo, não precisa falar para ninguém não, só repete. No 3, lê aí. 3, na lógica de Jesus. Aleluia. Eu estou terminando agora. Mas entenda. A lógica de Jesus, quem ama não apenas fica falando. Irmãos, a sua fala me engana. A sua fala engana teus amigos. A minha fala engana. Mas enganar Jesus. Te amo, Jesus. Na lógica dele, quem ama não apenas fala. Faz o quê? Demonstra. Não apenas sente, guarda. Não apenas canta. Diz cantando, mas não obedece. Deus é um Deus de aliança, de amor praticável. Ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Israel, ele fez uma aliança com Davi, ele fez aliança, ele é um Deus de... Através de Jesus, ele inaugura agora uma nova aliança. Hoje é noite de ceia. Lucas 22, 20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Essa aliança, estabelecida por Cristo, ela não é estabelecida como uma declaração de amor. A nova aliança, estabelecida por Cristo, não é estabelecida como uma declaração de amor, não é estabelecida com uma cartinha cheirosinha, bonitinha, não é estabelecida com um post no Instagram falando que ama, não, essa declaração de amor de Jesus não foi dizendo apenas eu amo vocês, mas foi ele entregando a sua própria vida, o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue, aí sim, por amor. Jesus não ficou no campo do discurso, do eu te amo, não, ele demonstrou o seu amor, morrendo por mim e por você. Não sei se vai conseguir projetar, Yasmin, se conseguir vem comigo, Romanos capítulo 5, 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, ok, como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que fez o que? Ele amou, olha só que lindo, mas o que ele fez? Ele deu, ele entregou, o que? O seu próprio Filho, tomou o Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha eterna. 1 João capítulo 4, verso 10, joga Yasmin, nisto consiste o amor. Qual que é a consistência do amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou, Ele nos amou como? Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Efésios capítulo 5, verso 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou como Cristo se entregou por nós, como sacrifício de aroma agradável a Deus. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus não é falado, ele é demonstrado na cruz do Calvário. Celebra Jesus por isso aí. Aleluia! O amor de Deus é demonstrado no nível maior de entrega, que é dar o seu Filho voluntariamente para morrer por aqueles que não merecem. Quem? Eu e você.
Então, quando Jesus fala de um amor que precisa ser demonstrado, e não discurso, ele fala com propriedade, porque foi exatamente isso que ele fez. Porque amor gera compromisso, compromisso gera fidelidade, e fidelidade produz obediência. Por isso, quando alguém diz eu amo a Deus, a pergunta de Jesus não é você sente algo por mim. A pergunta de Jesus é você guarda a minha palavra? Quando alguém diz eu amo a Deus, a pergunta de Jesus não é você sente algo, é você obedece os meus mandamentos? Porque é a última verdade projetada. O amor que não produz compromisso é apenas discurso. O amor que não produz compromisso é apenas discurso. Bonito, mas discurso. E eu volto a ilustrar com casamento, porque um casal não diz, ou não faz uma aliança dizendo, prometo permanecer enquanto eu estiver apaixonado. Prometo permanecer enquanto eu estiver sentindo amor, paixão. Não. A promessa é de estar junto na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. E é justamente porque o sentimento pode assolar, ou melhor, variar, oscilar, que o compromisso tem que permanecer. Porque existirão dias que haverão alegria, haverão bonança, facilidades. Mas existirão dias que serão difíceis, e é justamente nesses dias que a aliança demonstra a sua força. Entenda, por isso que dias difíceis não têm o poder de esmurecer e muito menos quebrar a aliança de Deus conosco. Ele continua nos amando, Ele continua cuidando, Ele continua amando, e Ele demonstrou isso na cruz do Calvário, entregando o seu próprio Filho por amor de nós. O amor bíblico não pergunta apenas o que eu sinto, ele pergunta o que eu estou disposto a fazer por aquele que eu amo. O que você está disposto a fazer por aquele que você ama? Essa palavra falou tanto comigo quanto está falando contigo. Então eu amo a Deus, a minha vida precisa demonstrar esse amor. Não apenas com a minha boca, não apenas nas canções, nas mãos levantadas, mas na minha obediência ao Senhor e à sua palavra. Porque amar a Deus não é apenas ter sentimentos por Ele. Essa aqui a gente vai projetar também. É estabelecer com Ele uma relação de aliança, na qual a minha vida se torna uma resposta àquilo que Ele fez por mim. Falo de novo para você gravar. Amar a Deus não é apenas ter sentimentos por Ele. Grava isso aqui, tira foto, guarda para você. Amar a Deus não é apenas ter sentimentos por Ele, mas é estabelecer com Ele uma relação de aliança, na qual a minha vida, se torna a resposta, uma resposta daquilo que Ele fez por mim. Nós não somos os primeiros a entrar na aliança, ou em aliança com Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa, é Ele que estabelece a aliança. Cristo paga o preço dela, e nós respondemos com fé, amor, fidelidade e obediência. Entenda, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro se entregando. E por que a gente só quer amá-lo falando? Não faz sentido. Ele é o Senhor que nos escolheu, Ele é o Senhor que nos tirou do lamaçal do pecado, Ele é o Senhor que nos lavou, que nos limpou, que nos regenerou, que nos sarou, que nos deu um lugar na mesa, demonstrando o seu amor, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. E a nossa resposta para isso é só andar em obediência ao Deus que nos deu tudo. Baseado no quanto você obedece e pratica a palavra, eu tenho uma pergunta retórica: quanto você ama a Deus? Se durante esse tempo, eu disse no início que a pergunta mais fácil a ser respondida é: você ama a Deus? Todo mundo diria, é claro. Mas diante de tudo que eu falei e o que você ouviu, a pergunta ela soa, continua soando:
Mas eu quero saber se a resposta é a mesma. E é claro que você não precisa responder para mim. Mas é baseado no que é amor para Deus. Você o ama? Porque tem gente, e nós, e eu posso estar incluso, nós não amamos a Deus. Porque o amor de Deus pode ser declarado com os lábios, mas ele é revelado com a vida. A pergunta é: o que o seu amor o seu amor por Deus tem produzido dentro de você? Deus quer renovar os nossos corações nessa noite. Eu não sei a expectativa que você possa ter entrado. Eu vou lá, eu vou ouvir uma palavra e tal. E amém. Tem dias que Deus é mais legal e me dá palavras que a gente pula. Mas o meu interesse nunca foi esse. Porque é a palavra que liberta e transforma. E talvez você na sua vida nunca parou para pensar nisso. Provavelmente nós nunca paramos para pensar nisso, no nível de amor. A gente sempre respondeu de supetão: eu amo a Deus, é claro que eu amo. Eu amo a Jesus, é claro que eu amo. Mas Jesus está dizendo claramente, eu estou falando há uma hora: quem obedece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pergunta é o quanto você tem obedecido e guardado. Mas eu tenho uma notícia: Deus quer renovar os nossos corações nessa noite. Essa palavra, irmãos, é para nos tirar de um nível raso. É para nos tirar de uma ideia de que a igreja, talvez você imperceptivelmente usa a igreja como um clube. Eu vou lá no domingo, é legal. Mas na segunda-feira a minha vida é a mesma coisa. Ei, esquece isso, irmãos. Aqui não é clube, aqui não é hobby, aqui é a casa de Deus. E é aqui que Deus fala ao seu coração para transformar a sua alma. Deus está dizendo para alguém aqui: até quando você vai ficar nesse nível de vem, canta uma canção, dá uma oferta, ouve uma palavra e nada muda na sua vida? Fica sempre procurando sentir, a ter experiências, aí atrás de fulano, de Bertano, mas a palavra que é para guardar não está guardando. Deus quer renovar a nossa alma aqui hoje. Deus quer nos aprofundar em um nível de intimidade, para você poder dizer verdadeiramente: eu amo o Senhor e eu entrego a minha vida a Ele todos os dias. Isso não é alguém à prova de falha. Você falha, eu falho para burro. Mas amor para Deus não é discurso. Quando você fala eu amo a Deus, Ele não pergunta o que você está sentindo. Ele pergunta: tudo bem, você guarda a minha palavra? Mas Deus quer nos tirar desse campo do discurso hoje. Quem está comigo aqui? Eu não sei você, mas eu quero sair desse campo. Eu não sei você, mas eu quero aprofundar mais. Cadê você comigo aqui? Em nome de Jesus, coloca de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. A gente precisa, irmãos, eu tô para trazer uma palavra aqui, eu não sei quando. Eu prometo que de 2027 não passa. Mas eu estou para trazer uma palavra sobre o temor de Deus. Irmãos, eu não sei porquê, mas tem muita gente bagunçando o coreto e achando que é isso aí mesmo. Deus é amor. Ei, Deus é amor, mas Ele é justo. Ele é amor e Ele se entregou. E Ele está dizendo: se você me ama, se entrega para mim também. Se entrega por mim também. Como? Obedeça a minha palavra, guarda. Busca obedecer. Busca viver. Eu não sei qual nível essa palavra tem tocado o seu coração, mas isso está me feito refletir com muita profundidade. Eu estava lendo numa devocional e quando eu li esse texto: quem me ama, quem me obedece meus mandamentos, esse é que me ama. Aquilo saltou nos meus olhos, eu falei: meu Deus, amor para Deus é muito mais profundo do que a gente pensa. E Ele se entregou em amor numa profundidade extrema. E Ele está dizendo para nós: saia do campo do discurso. Porque o eu te amo pode enganar quem está à volta, mas a Deus não engana.
O meu eu te amo, irmãos, pode agradar todo mundo, mas a Deus, se for falso, não der como enganar. Mas Ele está dizendo, vamos amar de verdade a partir de hoje. Vamos entregar, tem gente sentindo isso aqui. Vamos entregar de verdade a partir de hoje. Vamos sair desse nível só de culto em culto. Vamos nos entregar. Vamos, em nome de Jesus, adentrar nesse véu que já foi rasgado e foi aberto, para que a presença pelo novo e vivo caminho nós pudéssemos ter acesso. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, nós vamos cear. E eu não sei qual nível que essa palavra tem tocado. Você ama a Deus, você tem amado a Deus, você tem guardado, você tem obedecido. Eu trouxe aqui quase que uns 10 versículos, Jesus dizendo a mesma coisa. Quem diz que me conhece, mas não obedece a minha palavra, é mentiroso. Quem não me ama, não guarda. Mas Deus quer tocar o seu coração hoje. Independente se você está sentindo ou não. Mas você precisa saber, Deus está aqui e vai tocar o seu coração hoje se ele for aberto. Coloque as mãos no teu coração, feche seus olhos. Eu quero dar esse tempo para você refletir com o Senhor. Em nome de Jesus. Começa a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fiquei durante muito tempo no discurso. Me perdoa porque eu fiquei durante muito tempo falando que amo, mas não obedecia, não vivia, não estou disposto a obedecer. Mas muda isso hoje. Muda isso hoje. Em nome de Jesus, eu quero dar esse tempo para você. Olha ao Senhor, olha ao Senhor. Depois você canta, olha ao Senhor. É você e Deus, ore ao Senhor. Aleluia. É diante dessa atmosfera, desse ambiente de reflexão, diante da palavra exposta do Senhor, que eu quero fazer uma oração primeira. Você que quer aceitar a Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que entende a importância da aliança, de selar a aliança, você que entende, sabe, e talvez no seu discurso não, eu amo a Deus, eu vou lá no domingo, eu acho legal o culto,
Mas eu não quero não. Ei, Deus está falando, toma uma atitude hoje. Chega desse tempo, desse nível de culto em culto. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer mudar a tua história. Então eu dou esse tempo para você. Sai do seu lugar. Vem aqui, você quer voltar para Jesus, você quer aceitar a Jesus. Pastor, eu tenho que ir aí, vai ser a melhor caminhada na tua vida. Vai passar 10 anos, você vai lembrar de hoje, o dia que você entregou a vida a Jesus. O dia que você firmou uma aliança com Ele. Ele não te abandona. Ele já provou o amor dele. Ele cuida de você. Nós vamos adorar o Senhor. E você sai do seu lugar. Eu quero dar esse tempo para você. Não deixa nada de segurar. Quer dizer, algemas que sejam quebradas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira alma já está aqui. Quero permanecer. Cadê a segunda? Sai do seu lugar. Hoje é noite de salvação da tua vida. A primeira já está aqui. Cadê a segunda? Sai do seu lugar. Deus quer salvar você nessa noite. Chorabada canta. E as cadeias que te prendam serão quebradas agora em nome de Jesus. Serão arrancadas agora em nome de Jesus. Corre aqui. Não deixa para amanhã. É hoje. O dia é hoje. Deixa o Senhor ser o centro da sua vida. Deixa o Senhor ser o centro da sua vida. Deus quer salvar você. Deus quer transformar a sua vida. Seja tudo que tenho, 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 tudo que tenho é teu. Seja tudo que tenho, tudo que Sim, tenho, meu Deus. tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é Seja o Senhor. Dá tempo para você. Seja tudo que tenho. Dá tempo para você. Dá tempo para você. Dá tempo para você. Eu quero primeiro, eu vou orar por elas. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque uma unção de renovo vai ser derramada sobre esse ambiente. Feche seus olhos, bota a mão no teu coração. Espírito Santo. Pai, eis aqui a tua igreja. Senhor, nós somos tão falhos como homens. Nós somos tão fracos. E nós somos induzidos por uma cultura que nos faz relativizar aquilo que é muito profundo para o Senhor. Quantos de nós olhamos para o amor como um sentimento? Só que o Senhor está nos ensinando nessa noite que é mais do que um sentimento. O amor bíblico é um amor prático. É o ágape, é o da entrega. O amor não é o que diz, o amor é o que faz. Pai, quantas vezes ou por quanto tempo da nossa vida nós já expressamos, seja em canções, seja em palavras, seja em momentos, o discurso lindo do dizer Deus eu te amo, mas que a nossa vida não revelava a verdade. Mas Senhor, em nome de Jesus, o Senhor abriu os nossos olhos nessa noite. O Senhor abriu a nossa mente nessa noite. Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrama uma unção de renovo sobre nós aqui nesse ambiente. Deus, nós não precisamos sentir. Tem gente frustrada, acha que não sente, porque não sente não é espiritual. Senhor, quebra essa ideia hoje. Porque sentir é importante, sentir é bom, mas não é o crucial, não é a base da nossa relação contigo.
nossa base é o saber. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Que nós possamos buscar saber. E sempre que sentimos, vai ser maravilhoso. Mas não é isso que vai basear a nossa vida. Nos dê força para continuar caminhando. Mesmo às vezes não ouvindo, às vezes não sentindo, às vezes o bicho pegando, mas sabendo que o nosso Redentor vive, na hora certa se levanta. Renova o coração dos teus filhos, que nós possamos buscar viver em obediência e sempre nos arrependendo daquilo que, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda a injustiça. Eu entrego os teus filhos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Pai, eu oro por essas filhas. Ouviram a tua palavra e decidiram em seu coração, tocado pela tua graça, entregar a vida ao Senhor, a dizer: Senhor, eu quero fazer uma aliança hoje, não no discurso, não no lúdico, não, na verdade, na atitude. Glória a Deus pela vida delas. Senhor, em nome de Jesus, cobre a vida delas com teu sangue, coloca os teus anjos ao redor delas, Deus, e que aquilo que o Senhor vai começar a fazer a partir de hoje possa se expandir como uma dinamite e alcançar todos aqueles que rodeiam elas, família, amigos, escola, emprego, em nome de Jesus. Eu declaro a tua graça, eu declaro a tua salvação, que toda proposta do inferno para retroceder já caia por terra agora, porque eu declaro que elas não vão retroceder mais na atitude que estão tomando hoje. Escreve o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje comece um novo tempo, uma aliança de obediência, de amor, de vivência, de prática e de graça do Senhor. Assim eu oro e as abençoo em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem festa no céu, tem festa onde? Não, muito fraco. Se tem festa no céu, tem festa onde? Está pronto para festejar porque Deus está salvando aqui nessa noite? Amém? No 3, 1, nós aprendemos o que é amar a Deus hoje. 2, viveremos em obediência. E se prepara, porque 3